de agosto, lançando o livro lá em São Paulo, no evento Sopa de Letrinhas. E, para o final do ano, também estaremos lá no Congresso Brasileiro de Trovadores com Clério, lançando o nosso livro dos entretextos. Novembro. O livro dos entretextos, ao mesmo tempo que começou no Facebook, que circula pelo Facebook, é um livro que tem a benesse de congregar. É um livro que tem o objetivo de somar. Como eu frisei agora há pouco, parecia de maneira egoísta divulgar só o meu trabalho? Não. Eu estou fazendo um pouco. Porque a partir do momento em que lançamos esse livro em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, em Porto Alegre, eu levo a literatura dos 41 poetas que dialogam comigo. Muito bem. E já está em fase de tratativas o nosso segundo volume dos entretextos. Volume esse que eu terei também o prazer de contracenar, de dialogar com um poeta que está ali, que é o Rubens Jardim, o grande poeta Rubens Jardim, com quem eu vou ter o prazer depois de contracenar, dialogar aqui nos entretextos. Porém, é interessante que vocês conheçam em si um pouco da obra. Então, eu vou ler para vocês alguns dos entretextos que fazem parte do livro. Na verdade, nós temos, do lado esquerdo e do lado direito, nós temos um poema do autor e no outro lado, o poema específico escrito para dialogar. Observem a similaridade, observem o diálogo através de palavras que conversam, através de metáforas, através de temas. Às vezes, os dois poemas tratam sobre morte, ou os dois poemas tratam sobre a vida, o amor à vida, ou sobre a ilusão, ou sobre a fé, etc. Desarticulação, de Neudemar Santana. Deixei a porta aberta, aberta demais. Apenas vi passar a conveniência. Nem percebi o rancor, a maldade, o falso rastro. Ao tentar fechá-la com lágrimas, lubrifico as dobradiças enferrujadas, disfarço o ranger da própria dor. Busca, Luiz Otávio Eliane. Nas frestas do mundo, fogos de artifício, serpentina, palmas. O que houve? Felicidade à porta, e minha porta trancada. Mortos na Floresta, de Raquel Naveira. Há um momento em que contabilizamos os mortos. Avós, tios, tios-avós, uma geração. Aí, nós os enterramos na floresta. Meio corroídos pelo ácido, deformados pela velhice, e passamos um trator sobre as ossadas. Depois, passeamos pela terra arada, empapada de sangue, o vento soprando nas árvores esquálidas que soltam cinzas. Rito, Luiz Otávio Eliane. Na urdidura do tempo, tudo flui num átimo. Cabe à vida o fardo de carregar a lágrima superposta em cruz. As alegrias não tecem mais o sentido dos dias. À espera do homem, o inexorável fim. E o primeiro entretexto que deu origem ao livro, O Rosto, de Jorge Ventura. Assim, em cada rosto a ser exposto, um turbilhão de meus eus, áureos e erros, duas faces, dois disfarces, porque sou vário, porque sou diário. Controverso, Luiz Otávio Eliane. Assim o mim sucumbe ao eu, e me expresso em duas faces. Não sou tu, não me rendo a outro disfarce. E eu queria ter tido a alegria de ter feito isso antes, porém eu não pude fazê-lo por conta da distância. Tendo em vista que há poetas do Brasil todo, e eu moro no Rio de Janeiro, então eu queria realizar ao vivo e a cores o diálogo com um poeta. Mas em virtude da distância geográfica, não me foi possível. Então agora, vocês terão a oportunidade de ouvir o diálogo entre, vou pedir que ele venha aqui ao palco, o
diálogo entre a poesia de Rogério Salgado e Luiz Otávio Eliane. Não, tem que fazer, claro. Página 76. Rogério. Tem outra? Pode ser. Na verdade, conforme a própria organização do livro, né? O poeta convidado e depois o organizador. Epitáfio. Aqui nasce um poema, enquanto poeta falece na composição amarga de rasurar sua dor. Epitáfio. Aqui jaz Oliane, cujos versos mínimos traduzem o verbo contido. Na verdade, a máquina, que é a rede social, o Facebook, serviu para que eu pudesse compilar esse trabalho. E no segundo volume, além do nosso querido Rubens Jardim, já está em tratativos o nosso segundo volume dos Entretextos, nós teremos presenças ilustres, como Afonso Romano Santana, Marina Colassante, Salgado Maranhão e poetas do Brasil todo. Então existem muito mais do que 41 motivos para que as pessoas leiam, curtam e compartilhem o livro que leva o meu nome no título, numa iniciativa ousada. Na verdade, eu trouxe alguns exemplares, eu não trouxe muitos exemplares, mas eu tenho disponíveis ali, né? Como eu frisei com vocês, a publicação é a publicação de um organizador carioca em terras gaúchas, porque o livro foi publicado pela editora Vidráguas, da nossa querida amiga e editora Carmen Silva Presoto, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, a publicação, como dito agora há pouco, eu tenho alguns exemplares ao valor de R$20 a quem interessar. Autografado. Exatamente, autografado. E na verdade, gente, friso que, mais uma vez, pode parecer algo de maneira egoísta, narcisista, estampar a página, a foto, como disse o Rogério, no Facebook, etc, etc. Eu, particularmente, eu fiz uma página cultural. O meu Facebook é uma página cultural onde eu só divulgo literatura. Algumas pessoas que participam da página, como a artista plástica Yara Abreu, que já ilustrou poemas meus e que já foram divulgados também lá, sabe muito bem, é um espaço cultural. E por lá só há espaço para arte literária. Então, a máquina pode ser utilizada de maneira profícua, de maneira inteligente, de maneira ordeira, para objetivos positivos. Nós não devemos abominar o trabalho com as redes sociais, tanto que o livro dos Entretextos surgiu pelas redes sociais. E é um livro que vem recebendo aí a palavra amiga, a consideração de Ferreira Goulart, Olga Savary, Antônio Carlos Sequim, da Academia Brasileira de Letras, e de muitos outros poetas. Então eu queria só deixar registrado aqui o meu grande agradecimento ao Rogério Salgado, à Virgínia Araújo, e fazer só uma breve observação, dizendo que um fim nunca é um fim, é sempre um recomeço, no sentido de fazer uma grande reflexão, né, sobre tudo que está se passando, né, com relação ao Belô, e dizer que eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer a capital mineira por conta do Rogério, porque morando lá, o convite para vir aqui, então eu já me antecipo, né, para o ano que vem, para vir na mesma época a capital, para que nós possamos aí fazer uma interação, para que nós possamos sempre trabalhar juntos, não olharmos para o nosso umbigo apenas, olharmos para o coletivo. O livro dos Entretextos é uma resposta a tudo que foi dito em relação ao mau uso das redes sociais, mas é uma resposta, sobretudo, ao bom uso do trabalho no sentido de divulgar a literatura, porque pelo meu espaço eu divulgo aquilo que vejo com relevância, ou seja, poemas de autores do Brasil todo. Agora há pouco conversava com Giovanni Mendonça e ele declamou um poema que eu gostei muito, e eu falei que era